Olá, bem-vindos a mais uma conversa com especialistas. Estamos aqui hoje com a doutora Rejane Macedo Campos, que é neurologista infantil do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e tem mestrado em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo. A ideia com você, Rejane, é discutir um pouco as bases do tratamento do transtorno do espectro autista. Então, primeiramente, bem-vindo, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar do tema. Ótimo. A gente já teve uma discussão prévia aqui, falando um pouco sobre o diagnóstico, as dificuldades diagnósticas do transtorno do espectro autista, né? E agora, já pensando na parte de tratamento, vamos dizer que o transtorno depende de uma avaliação que ela é multidisciplinar, né? E eu queria então que você me falasse um pouco dos principais profissionais que estão envolvidos, né? E qual que é o papel exato deles, porque muitas vezes as pessoas não sabem se vão procurar um TO, se vão procurar um psicólogo, um fono, ou tudo, todo mundo junto. No ponto de vista médico, quais são os principais especialistas que estão envolvidos no transtorno? Não, perfeito. Bom, a gente falou, o grande pilar do tratamento é realmente a avaliação e a intervenção multidisciplinar, né? Então, não é um profissional único que vai avaliar, nem que vai intervir, mas, na verdade, o conjunto da avaliação, né, que vai fazer total diferença. Então, a gente vai, cada tratamento, ele vai ser customizado de acordo com as dificuldades apresentadas. Então, assim, no geral, a gente sempre direciona para avaliação neuropsicológica, né, a depender também da idade da criança, mas vai ter o psicólogo que vai trabalhar especificamente com aquela condição. Então, para criança menor, tem alguns métodos específicos que são mais utilizados. Por exemplo, criança muito pequena, existe o método Denver, que é o que tem melhor resultado, né? Mas também tem a terapia ABA, que é uma terapia também comportamental, né? Baseada também, que também é mais, ela termina sendo mais específica para crianças em idades menores, mas também crianças que às vezes têm alguns padrões comportamentais que respondem melhor a esse tipo de terapia, né? Para a questão da fala e da linguagem, a gente sempre direciona o profissional da fonoaudiologia. Então, existe fonoaudiólogo especializado, né, em questões de transtornos de fala, transtorno motor. Então, cada um vai aplicar um determinado método do que for adequado para aquele paciente. Quando está com a idade maior, se a gente for ver que é um paciente, por exemplo, trata-se de um paciente que não seja verbal, ele termina atuando mais, a gente focar naquela parte da comunicação aumentativa e alternativa, né? Então, assim, o tratamento ele é muito customizado a depender da idade e da competência da criança. Então, tem um terapeuta ocupacional também, que é o profissional que a gente sempre direciona, que é o terapeuta que vai atuar, na verdade, focando muito mais nas autonomias, nas habilidades do dia a dia. Então, ele vai trabalhar tanto a questão da atenção, da troca, a forma de brincar, o compartilhamento de objetos, mas também visando a questão motora de coordenação fina e grossa, né? Então, avaliar a criança como um todo, trabalhar muitas vezes a questão sensorial, que é muito comum no espectro autista a gente pedir o terapeuta ocupacional com formação e integração sensorial, já que esse é um sintoma uma alteração muito prevalente no transtorno, né? Então, ele também vai trabalhar muito as questões sensoriais, seja ela de textura, táteis, né? Tem crianças que às vezes têm alteração específica na questão alimentar, que aí entra o trabalho conjunto dos dois profissionais, né? Da fono para alimentação, mas também o terapeuta ocupacional. Tem o musicoterapeuta, que são na verdade, são algumas terapias que a gente fala que são complementares, né? Porque, assim, de uma forma geral, os três terapias padrões que a gente sempre encaminha são o psicólogo, né? A psicologia, o terapia ocupacional e o fonoaudiólogo, né? Mas aí vem as outras condições que a gente precisa também estar direcionando. Então, é muito comum eles terem hipotonia, e a gente tem que também associar a fisioterapia psicomotora, ou às vezes o psicomotricista, né? Então, quando a gente pega alguma alteração mais grave na questão seja da marcha, mas seja motora, o fisioterapeuta é o profissional mais indicado, mas às vezes é uma criança que não, ela só tem mais uma alteração mais digamos assim, de coordenação motora no geral,
a gente termina direcionando para o psicomotricista, aí vem as questões de aprendizado também, onde termina entrando no papel fundamental aí também o psicopedagogo. Então, assim, é uma abordagem multidisciplinar aí que a gente termina individualizando de acordo com as competências, com as dificuldades de cada criança, né? Mas também com a faixa etária. Eu acho que tem um outro dado que é muito importante também, além de tudo, é de você conseguir otimizar a melhor terapia dentro daquela carga horária possível, né? Porque às vezes a gente fala, as famílias às vezes vêm com muita demanda, né? Às vezes, eu quero uma ecoterapia, porque, como eu falei, existem as terapias essenciais, existem as terapias que são complementares, né? Então, musicoterapia, ele termina entrando como terapia também para o transtorno do espectro autista, mas a ecoterapia, o PET terapia, tem inúmeras outras terapias também que entram de forma complementares, né? Mas às vezes até por uma questão de otimização de tempo dentro do possível, né? Para também evitando também o over therapy, né? Que é o excesso de terapia para essa criança. A gente termina tendo que fazer um plano terapêutico de forma individual, né? Ótimo. E acho que aí talvez esteja um dos principais papéis, não o principal, mas um dos, do neuropediatra, né? Porque, obviamente, que todos esses profissionais vão falar que a terapia deles é essencial, ou vão supervalorizar de alguma forma, e aí não dá, né? Quer dizer, chega uma hora que tem coisa demais aí para fazer. Tem escola também, né? Exatamente, né? Entra a escola, e alguns pacientes, por exemplo, necessitam de acompanhamento terapêutico, né? E o acompanhamento terapêutico, eu sei que é diferente do que às vezes a gente tem visto, a forma que tem sido direcionada na saúde complementar, de achar que, suplementar, de achar que seja um profissional mais para acompanhar a criança, não. O acompanhamento terapêutico, ele tem um papel fundamental na terapêutica dessa criança. Então, muitas vezes o paciente, ele precisa ali do suporte na escola, às vezes até para a questão de treino de habilidades sociais. Então, o acompanhante terapêutico que tem formação em ABA, que está ali sob supervisão do psicólogo supervisor, ele tem um papel fundamental, né, no manejo dessa criança, né? Tanto de, às vezes, de mediar as relações sociais, de evitar gatilhos comportamentais, de mudar a rigidez de padrão de comportamento. Então, Legal. Quando você fala de um acompanhante terapêutico, já que entrou nesse assunto, ele tem todos esses benefícios que você falou, né? Agora, especialmente naqueles quadros mais leves, isso daí talvez não tiraria um pouco até do aprendizado da autonomia dele, porque de alguma forma um dos objetivos é tornar ele um pouco mais autônomo, né? eu acho que tem fases específicas e situações específicas, né? Crianças menores, por exemplo, que tem um quadro, digamos, mais leve, né? Mas que às vezes tem uma dificuldade somente de interação social, por exemplo, né? Mesmo que não tenha outras dificuldades na escola, a gente termina indicando para poder ser um ambiente mais favorável para o terapeuta conseguir atuar e melhorar aquela situação, né? A grande dificuldade que aquela criança tem. Né? Mas se é um nível 1, por exemplo, que você conseguiu trabalhar bem essa questão na primeira infância e já está numa outra fase, né, superior na escola, que já consegue ter maior habilidade social, não vai demandar do acompanhamento terapêutico, né? O nível 2, por exemplo, que demanda mais Assim, aí suporte, sem é que dúvidas. muitas vezes vai ter esse benefício aí, e acho que assim, essa questão da restrição social é muito relativo, porque tem criança que mesmo ali está ali no meio, né, tem um professor auxiliar, mas ela não consegue se inserir no meio. E o terapeuta muitas vezes é o mediador dessa situação, né, de conseguir melhorar essas relações. Legal. Eu pergunto isso porque, vamos dizer, quando você fala que essas crianças autistas têm o direito a ter um acompanhante terapêutico, quer dizer, muitas vezes não, direito é uma coisa que é sempre bom, né? Mas talvez em alguns momentos ter um distanciamento disso também é bom. A gente acho que caso a caso tem que ser avaliado, Exato, né? Porque a criança que é nível 1, na verdade, que já conseguiu melhorar muitas questões, muitas vezes a questão social, ela mesma às vezes vai recusar, né? Numa idade maior. Então, o objetivo aqui é realmente trazer um benefício, né? E não segregar essa criança através de um profissional que possa estar, né, mostrando um estigma, né, de uma criança que não é o que a gente quer.
Ótimo. Você já entrou um pouco nesse assunto, na questão da terapia ABA, né? Que é talvez uma das que tem mais evidências, se não há que tem mais evidência aí dentro do tratamento do TEA, né? Não quero entrar muito em detalhes disso, que eu acho que aí é uma discussão muito grande de entender a terapia baseada em ABA, né? Mas o que que é isso exatamente? Então, é uma terapia que baseia na análise do comportamento, né? Então, eles seguem o psicólogo que aplica a ABA, na verdade, ele vai avaliar diversas competências da criança, tanto de linguagem, comportamento social, interação, esses comportamentos restritivos, e ali ele vai estratificar a criança para né, traçar o objetivo terapêutico e melhorando aquela questão, aquelas habilidades ali estabelecidas, né? Mas é uma terapia que tem muito, a gente vê que tem muita evidência de melhora, principalmente por trabalhar muito as questões de rigidez comportamental, por exemplo, né? Trabalhar a criança como um todo, né? Nas diversas dificuldades que a criança com autista, do espectro autista apresenta, né? Ótimo. E toda criança com TEA vai se beneficiar da ABA ou, de alguma forma, existem outras terapias que podem ser melhor indicadas em outras situações? Então, crianças pequenas, por exemplo, existe o Denver, que é um método como se fosse um ABA mais naturalístico, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, a gente termina direcionando crianças menores para trabalhar seja com Denver, seja com ABA, mas crianças maiores, eu particularmente, acho que cada caso, claro, cada caso vai ser um caso que a gente vai ter que avaliar individualmente, mas às vezes crianças maiores, por exemplo, com nível 1, não é o que a gente indica de rotina, né? A gente termina indicando uma terapia comportamental, mas é claro que, né, esperando um profissional que tenha experiência em transtorno do espectro, com a formação em processo do transtorno do espectro autista. Tá, quer dizer, aí é uma avaliação que você talvez consiga, como, vamos dizer, como neuropediatra, direcionar um pouco, falar, olha, para você, você vai se encaixar melhor aqui ou mais, melhor em um outro tipo de terapia aí. Porque nem todos realmente vão se beneficiar do ABA, mas geralmente crianças pequenas a gente termina sendo a forma de terapia mais atuante, né? ABA e Denver. Mas crianças maiores a gente termina tendo que avaliar caso a caso mesmo. Ótimo. Um outro ponto no tratamento que é muito indicado em muitos casos, tem bastante evidência também, é a integração sensorial, especialmente que foi descrito para o AIRES, né? Que na verdade é uma sistematização da integração sensorial. O que que é isso e qual que é a importância dela para o autista? Então, o terapeuta ocupacional, ele termina tendo também uma visão bem geral do paciente, né? Trabalhando diversas competências, não só motoras, mas também avaliando essa questão da questão sensorial, autorregulatória. Então, é uma terapia que visa muito trabalhar essas dificuldades sensoriais, né? Seja tanto auditiva, seja táteis, seja do sistema vestibular. Então, a gente vê que, assim, crianças, por exemplo, que tem uma estereotipia muito frequente motora, eles falam que é muito uma dificuldade de integração do sistema vestibular. Então, é onde eles visam trabalhar muito essa uma forma a deixar a criança a desensibilizar, né, essa necessidade de movimento, essa desregulação aí, digamos, do sistema vestibular, né? E aí, claro, né, ele vai atuar de diversas formas. É uma criança que tem dificuldade alimentar, por uma questão de dificuldade de aceitação de texturas, e aí você vê que às vezes é o profissional que vai terminar a atuar de maneira conjunta, por exemplo, com um fonoaudiólogo para trabalhar, para superar essa questão alimentar, né? Então, tem várias nuances aí que a gente pode, né, tá tratando com esse profissional. Ótimo. A gente já discutiu um pouco sobre crises disruptivas, né? Então, que são aqueles momentos em que a pessoa, de alguma forma, perde um pouco o controle, enfim. Como é que você pode intervir numa criança que está tendo essas crises de uma forma muito frequente? Eu acho que o ponto mais importante é a abordagem da terapia nesse momento, né? Mas de identificação exatamente da forma a maior qual que é o gatilho para essa criança estar acontecendo tanta crise disruptiva, né? Então a gente tem uma questão, assim, os pacientes com autismo em geral, eles têm uma
com a necessidade de rotina, de vínculo. Então, às vezes, quando tem alguma situação que foge do dia a dia ali, uma quebra da rotina, ou, né, seja uma mudança ali, alguma coisa que está desagradando, né, muitas vezes você vai ter uma desregulação emocional aí associada, né? Então, eu acho que o ponto mais importante é esse, né? O trabalho está com uma equipe que você que consiga ter um conhecimento geral daquela criança, também de direcionar a família, porque assim não adianta aplicar a aba só no momento da clínica, no momento da terapia, se a família também não for atuante e também não conseguir, às vezes, trazer uma previsibilidade, às vezes usar uma comunicação não verbal com aquela criança, né? Que são fatores que terminam sendo gatilhos aí para crises disruptivas, né? A mesma coisa, o controle ambiental que a gente fala. Então, em casa tem uma organização, tem uma rotina, o próprio controle de tela, né? São situações bem óbvias, assim, o ambiente ele precisa estar muito saudável para aquela criança, né? E, às vezes, tem algumas questões que fogem um pouco do controle da família, por exemplo, né? A gente vê situações que, às vezes, existe alguma interferência ambiental ali, às vezes um vizinho que tem um cachorro que desregula a criança. Então, tem situações que, às vezes, a família tem que estar identificando e tentar melhorar, mas dentro do que é controlável, né, Clara? Ótimo. E o papel da escola dentro desse tratamento, né? Porque a gente já discutiu aí, vamos dizer, a terapia ABA ela pode ser aplicada em casa, na escola, na sala do terapeuta também. Assim, Sim, a terapia, o terapeuta ele pode tanto atuar na clínica, né, como atuar na casa da criança, ou até na própria escola, né? Mas a escola em si, ela tem um papel essencial no sentido, eu falo assim, é um dos pilares também do tratamento, né? A gente fala assim, a criança precisa frequentar o ambiente escolar, porque é um ambiente onde ele tem maior oportunidade ali de ter um contato social, né? Então, você vê que muitas vezes a criança ali, além de conviver com crianças da própria idade, ela vai aprender no dia a dia. Então, aprender noções de rotina, aprender, né, a compartilhar com as crianças do dia a dia, participar, a fazer parte de um grupo. Então, a seguir rotinas que a criança, na fase da infância, é muito rica essa questão de estabelecer hábitos de higiene. Então, elas vão ser desfraldadas na mesma época, elas vão começar a ter aquela rotina de escovação, de cuidar de lavagem de mãos. Então, coisas que a criança vai adquirindo, na verdade, até de observar os outros ao seu redor, né? Então, a criança, ela aprende com a observação, né? Tendo convívio com crianças da mesma idade, mas também essa questão de começar a respeitar limites, regras, né? São diversas, eu acho que é um ambiente muito rico, né? A escola, no sentido de aprendizado como um todo para a criança. Ótimo, porque acho que sempre uma discussão grande, né? Quer dizer, até onde que é o papel da escola, onde é que a escola consegue intervir, mas assim, a escola não vai terminar o tratamento dela ali, né? Quer dizer, de fato, Não, você vai... a escola não é terapia, né? Não é essencial, mas é uma Sim, ponte é uma importante, parte né? importante, Pelas fundamental. oportunidades que uma criança entra, né? Principalmente do contato social. Tá ótimo. Ah, assim, para finalizar, o transtorno do espectro autista ele não tem um medicamento específico para ser tratado, né? Mas a gente já discutiu no outro vídeo falando sobre o diagnóstico como existem diversas comorbidades associadas, que vão desde problemas de saúde mental, como depressão, como ansiedade, como o TDAH, até diversos outros problemas de saúde, né? É comum o tratamento medicamentoso nesses pacientes e isso muitas vezes pode mudar o rumo, vamos dizer, do comportamento, da evolução do autismo? Sim, sim, porque a gente fala, o pilar de tratamento é sempre a terapia multidisciplinar, né, que é a forma mais importante, mas a gente sabe que tem as comorbidades, como você falou, né, que às vezes você não vai conseguir controlar só com as terapias, né, principalmente essas crianças que têm comportamento agressivo ou que têm um TDAH associado que vai trazer um prejuízo de função executiva para o dia a dia, às vezes vai ter um prejuízo na questão do aprendizado. Então, a gente tem que estar direcionando o tratamento medicamentoso para tratar de forma específica. O problema daquela criança é o déficit de atenção, o foco vai ser o déficit de atenção. Então, a gente trata, fala, o tratamento ele é para sintoma-alvo. Então, não existe tratamento medicamentoso para o espectro autista.
existe tratamento para as comorbidades associadas, né? Então, assim, se a questão é comportamento agressivo, né? O tratamento padrão ouro, a gente utiliza a risperidona, mas tem outras possibilidades de medicamentos também, como aripiprazol, que tem muito estudo, ou às vezes a gente termina lançando mão de outras medicações também, que podem, né, trazer algum benefício. O transtorno do sono, o que é muito estudado e muito estimulado é o uso da melatonina, mas às vezes tem outros medicamentos que a gente também precisa associar, né, que às vezes né, tem uma eficácia um pouco melhor. Por exemplo, quando tem a questão do TDAH associada, então a gente tem medicamentos, a gente vai fazer o uso como a gente faz com os pacientes que têm só TDAH, né, às vezes entrar com psicoestimulante. Hoje a gente tem um medicamento que não é estimulante, que é a tamoxetina, que também tem sido muito utilizada e até com uma resposta até relativamente boa nessa população, né? E às vezes tem outros medicamentos específicos, por exemplo, se eu tenho um quadro depressivo, se eu tenho um quadro de ansiedade, se eu tenho um transtorno opositor desafiador, ou se eu tenho, por exemplo, né, um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, a gente vai tratando realmente o que vem, direcionando para o que vem de comorbidade. Epilepsia, que é bem frequente também, vem associada, então, onde você termina associando outras medicações. Tem o canabidiol aí que está muito em altas, né? Se fala muito de canabidiol para autismo. É um tratamento que a gente se utiliza no dia a dia, mas é o que a gente tem mais carência mesmo de estudo científico, para que realmente ateste qual que seria a indicação formal, né? Qual que seria a efetividade do medicamento. Então é isso, acho que o tratamento medicamentoso ele tem que ser formalmente indicado para cada situação específica. Às vezes o paciente vai ter mais de um transtorno comportamental e às vezes vai precisar de medicações associadas, porque você não vai conseguir ter controle daquela situação com um só medicamento. Mas como toda terapia, todo tratamento também tem que ser, o plano tem que ser muito individual e discutido com a família para entender a importância de cada medicação, né? Se for indicado usar só um ou de forma associada, né? Muito bom. Rejane, acho que deu para entender bem aí as bases do tratamento do transtorno, né? Obviamente que deu para entender a variedade desse tratamento, porque aquela ideia de que tratamento para o TEA é tal terapia, isso daí acho que acaba limitando muito, né, as opções que a gente tem aí. Queria te agradecer pela sua disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Eu que agradeço a participação. Obrigado mais uma vez, Rejane.